final do ano passado e início desse ano, um processo de intervenção pacífica na Assembleia de Deus Novas de Paz, ali em Valparaíso de Goiás. Eu gostaria de apresentar então um relato do que foi que ocorreu, para que todo o plenário possa compreender exatamente a origem e os acontecimentos por tais e quais eles aconteceram. Eu queria apresentar primeiro então uma premissa de que tudo que eu estou dizendo, que eu falar daqui para frente, tem um comprovante aqui. Qualquer irmão, após a minha fala, se quiser conferir se eu não cometi algum erro, por gentileza, fique à vontade para verificar o documento ao qual eu vou me referir aqui. Qualquer ata, qualquer fato, qualquer data estão aqui nos anexos do relatório. A segunda premissa, o pedido que eu faço, se os irmãos puderem me deixar fazer todo o relato e depois, se quiserem apresentar alguma pergunta ou alguma observação, porque isso facilitaria um pouco para mim em termos de desenvolvimento das ideias para apresentar aos irmãos. Amém? Podemos fazer assim? Nós tivemos então, ali na Assembleia de Deus em Valparaíso, um processo de instalação de uma comissão interventora. E o relatório traz dois pontos principais. O primeiro deles que eu queria apresentar é a legitimidade da intervenção. Talvez pela importância da Assembleia de Deus Novas de Paz, isso acabou trazendo muito burburinho no nosso meio. Houve muita conversa. Eu fui interpelado, pessoas que interpelaram, por exemplo, o pastor Raoni, né? Pastor, você está muito próximo do Aparício, o que vocês estão fazendo lá? Nós estávamos fazendo um trabalho conforme foi requerido. Então, talvez pela importância da igreja, pelo histórico da igreja, isso gerou um pouco de burburinho. Eu gostaria de apresentar primeiro, então, a legitimidade da intervenção, tá? Então, a ordem cronológica dos fatos, para que todos entendam e tudo consubstanciado em documentos conforme está aqui, exatamente como eles aconteceram. No dia 2 de outubro de 2015, o pastor Levi Rodrigues de Oliveira, presidente da Assembleia de Deus Novas de Paz, faleceu. Com a vacância do cargo, houve a necessidade de um processo eleitoral. Então, em 21 de novembro de 2015, houve uma reunião do CGO, que é o Corpo Geral de Obreiros da Assembleia de Deus Novas de Paz, e que ficou definido dois candidatos: o pastor Abner Balduino dos Santos e a pastora Eliane Ribeiro Melo de Oliveira. Então, haveria um escrutínio porque nós tivemos dois candidatos. Nessa reunião do dia 21 de novembro, ficou definido que a FIMADEV, que é a Federação de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus de Valparaíso, seria responsável pelo processo eleitoral. A FIMADEV não é uma instituição formal, é uma instituição informal, respeitada e aceita no meio dos pastores evangélicos da Assembleia de Deus em Valparaíso. Então, ela ficaria responsável pelo processo, e a presidência da comissão eleitoral caberia ao pastor Ildefonso Lopes, que é o presidente da FIMADEV. Em 6 de dezembro de 2015, então, houve o processo eleitoral, tendo sido apurados um total de 402 votos, no total do escrutínio que houve lá. 201 votos foram para a candidata Eliane Ribeiro Melo de Oliveira, 194 votos para o pastor Abner Balduino dos Santos e 7 votos nulos. Portanto, o processo eleitoral como um todo teve 402 votos, a pastora Eliane 201, o pastor Abner 194 e 7 votos nulos. No mesmo dia 6 de dezembro de 2015, a comissão eleitoral, no final do processo, lavrou uma ata consignando a vitória da candidata pastora Eliane Ribeiro Melo de Oliveira. Isso no dia 6 de dezembro. No dia 9 de dezembro, o pastor presidente interino da Assembleia de Deus Novas de Paz, pastor João Paulo Cândido Machado, está aqui, protocolou um pedido de intervenção da SERDIF na Assembleia em função de, abre aspas, vícios na constituição do processo eletivo, fecha aspas. O pedido de intervenção foi subscrito e assinado por 22 obreiros daquela igreja. Haviam 23 nomes no anexo, mas alguém não assinou. Então o pastor João Paulo assinou e mais 22 companheiros de lá de ministério, 22 obreiros, assinaram o documento. No dia 10, um dia depois de receber esse documento, esse pedido de intervenção, a mesa diretora então fez uma reunião com os membros da comissão eleitoral lá da FIMADEV. Dessa reunião, estavam presentes na reunião o pastor Ildefonso, o pastor Boanerges Eduardo, o pastor Paulo Moura de Vasconcelos,
pastor Walter José Gomes da Silva, pastor José Fernando dos Santos Lima, além dos membros da mesa diretora que estavam presentes. Tudo tem ata aqui, tá, irmãos? Nessa ata em referência, a comissão eleitoral, a FIMADEV, lavrou uma ata dessa reunião do dia 10, e lá está escrito exatamente assim, na ata da reunião do dia 10, abre aspas: aos 10 dias do mês de dezembro de 2015, a comissão eleitoral da FIMADEV reuniu-se e foi consenso de todos os presentes, em decorrência de denúncias de irregularidades na listagem, comunicada pela CEADIF, com base no ofício encaminhado pelo pastor João Paulo Cândido, presidente interino da Assembleia de Deus Novas de Paz em Valparaíso de Goiás, subscrito por 22 obreiros do Ministério da referida igreja, apontando ocorrência de irregularidade na montagem da lista de membros, bem como diante do fato apurado por essa comissão, isso está na ata da própria comissão eleitoral, de que não foi cumprida a regra por nós estabelecida, na qual a entrega da lista de membros deveria ser entregue 1 hora antes do pleito, vez que nomes foram inseridos durante o escrutínio. Recomendamos a suspensão da posse marcada para o dia 13 de dezembro, até que o impasse seja resolvido. Isso está na ata da reunião da comissão eleitoral, que ocorreu um dia depois do pedido de intervenção feito pelos membros lá da Assembleia de Deus de Valparaíso. Um dia depois, no dia 11 de dezembro, de posse do pedido de intervenção da recomendação e dessa recomendação de suspensão da comissão eleitoral, a presidência da CEADIF realizou uma reunião com os candidatos que disputaram o pleito, pastor Abner e pastor Eliane, né? E na reunião foi lavrada outra ata, está aqui também, assinada por todo mundo. Essa ata diz assim, abre aspas: feitas as considerações, a pastora Eliane Melo de Oliveira concordou com sua posse no mês de fevereiro de 2016, depois de ser tratado devidamente na CGO da Igreja Assembleia de Deus Novas de Paz, decidido pela convocação dos obreiros para a tarde do dia 12 de dezembro de 2015, às 14 horas, ficando acordada a proposta de uma intervenção pacífica a ser informada no CGO e na AGE. Portanto, os dois candidatos, principalmente a candidata vencedora do pleito, concordou com o adiamento da posse e que haveria então uma intervenção pacífica para acalmar os ânimos e depois ocorreria a posse para fevereiro agora. Era a previsão. No dia 12 de dezembro, então, foi feito o CGO, Corpo Geral de Obreiros, conforme determina o Estatuto da ADNP. Nessa reunião estavam presentes 70 obreiros da igreja. Ao ser apresentada a proposição de adiamento dessa posse e da intervenção da CEADIF, 55 obreiros se manifestavam favoravelmente e 15 foram contrários. Ou seja, 78,5% dos obreiros presentes na reunião do CGO concordaram com a intervenção e com o adiamento da posse da pastora Eliane. No dia 13, no domingo pela manhã, onde seria a reunião de posse, então houve uma Assembleia Geral de Membros, apresentada a ata da reunião com os candidatos, apresentada a ata da reunião do CGO, apresentada a tal proposição, e foi feito então o pedido de perguntando à GM se aceitaria que houvesse as coisas dessa forma, e está registrado na ata dessa forma. Ato contínuo, pediu que levantasse as mãos todos que entenderam as considerações, ao que todos ficaram de mãos levantadas. Está registrado na ata que foi elaborada, redigida pelo secretário da igreja, DNP. Ou seja, houve uma unanimidade, uma concordância de que houvesse uma intervenção pacífica para que se acalmassem os ânimos, adiasse a posse da pastora Eliane para que tudo fosse esclarecido e resolvido. Pediu ainda, mais uma vez, o pastor Giovanni pediu que mantivesse levantadas as mãos para confirmarem que a homologação dessa intervenção junto à igreja, aprovada pelos presentes da igreja, passou a partir desta data, 13 de dezembro, está sob intervenção pacífica da Convenção da Assembleia de Deus do Distrito Federal. Isso então, que fique claro, foi feito tanto no CGO, quanto com a aquiescência dos dois candidatos, quanto na Assembleia Geral de Membros, a concordância quanto a essa intervenção. Na AGM foi dada a posse aos interventores: pastor José Rodrigues da Silva, pela CEADIF; pastor William Miranda de Melo, pela CEADIF; pastor Aparício Pereira Duarte Filho, que sou eu, também pela CEADIF; pastor João Paulo Cândido Machado, representando o candidato pastor Abner Balduino dos Santos,
e pastor Manuel José da Silva Pereira Dias, representando a candidata pastora Eliane Ribeiro Melo de Oliveira. Então, 3 membros pela CEADIF, 1 membro por um candidato e 1 membro por outro candidato. Foi essa a comissão interventora. Então, essas considerações e essa ordem cronológica que eu apresento, para que fique bem claro, irmãos, que a intervenção da CEADIF nesse processo foi provocada pela igreja, e em momento algum a CEADIF se imiscuiu na autonomia daquela igreja, na autoridade daquela igreja, no patrimônio daquela igreja. Isso foi algo que a própria igreja pediu ajuda, e nos termos do estatuto da própria CEADIF, consubstanciado com o estatuto da igreja, a legitimidade da convenção se manifestar, fazendo a intervenção tal e qual foi feita. Então, que fique claro para os membros do plenário que a convenção ali esteve após ser requerida a ajuda, o pedido de auxílio para tratar daquele assunto conforme foi. Então, a partir de 13 de dezembro de 2015, a comissão interventora passou a fazer o gerenciamento da Assembleia de Deus Novas e Paz. Posse disso, feito o esclarecimento da legitimidade, temos 2 pontos aqui, são itens administrativos que nem vem muito ao caso. Uma declaração, a contabilidade estava atrasada, o estatuto deles define a data certa da entrega do balanço, nós fizemos essa observação ao pessoal lá. A tesoureira tem carteira assinada e ela é a primeira tesoureira da diretoria, e o estatuto diz que membros da diretoria não podem receber qualquer tipo de remuneração. Então há uma contradição. Nós só apontamos isso administrativamente se eles ou demitem a irmã ou trocam a função dela, mas ela não poderia ser membro da diretoria e ao mesmo tempo receber salário, mas era uma questão administrativa. O pastor João Paulo convocou o contador, que nos apresentou alguns relatórios demonstrando erros de entrega de DCTF, descumprimento de obrigações formais, mas tudo bobagem, irmãos. Débito assim de R$800, uma multa de R$500, R$2.000, bobagem do dia a dia de qualquer instituição, inclusive de uma igreja. Esse detalhe são coisas administrativas normais. Agora, o que nós nos fizemos a maior atenção foi exatamente o processo eleitoral. Por quê? Porque o pedido de intervenção, quando feito, ele foi feito com um objetivo específico. Então, a avaliação que a comissão fez, a comissão interventora, ela fez com base na avaliação do processo eleitoral. O documento que requereu a ação anulatória da eleição, assinado pelo pastor João Paulo e por 22 obreiros daquela casa, ele definiu algumas coisas. Primeiro, o item 1 do documento que ele apresentou, abre aspas, requerer a intervenção nesta igreja pelos seguintes fatos: vícios na constituição do processo eletivo referente à lista de membros com direito a voto apresentada pelos secretários da Assembleia respectiva, com vistas à preservação da paz e ordem institucional, fecha aspas. Então, um dos objetivos era verificar a lista dos membros. Item 2 do documento, abre aspas, trata-se de pedir por este documento ação anulatória da eleição realizada em 6 de dezembro, em face que na citada lista de membros do caderno eleitoral, apresentada no dia anterior ao processo eletivo, foram verificadas a presença de pessoas não pertencentes ao corpo de membros da Assembleia de Deus Novas de Paz, ADNP. Isso atestado lá por algumas pessoas também e descrito no requerimento apresentado pelo pastor interino. O item 3 do documento, abre aspas, pois argumenta-se com a presente alegação o que pesa contra todo o processo de eleição, o agravante da decorrência dos respectivos membros não estarem presentes no corpo de membros por período razoável de tempo, fato este notado por obreiros e membros presentes à votação. Estou lendo o que foi pedido pela igreja. Item 8 do documento, abre aspas, pelo presente exposto, pugna-se pela anulação do processo eletivo, consequentemente suspensão da posse, para só então, mediante interventores, provocar nova eleição ao cargo de presidente da Assembleia de Deus, ADNP. E um outro item, o item 9 do documento, do requerimento, abre aspas, sabe-se que é certo que esta convenção respeita a autonomia da igreja, mas nós autores que isso denunciamos e observamos que a margem entre os 2 candidatos não é aceitável e ainda questionável, com o agravante das preocupações que nos cercam e ainda desdobramentos que possa comprometer a integridade da igreja. Esperamos que o ato contínuo seja a nomeação dos interventores que assumam as funções, mantenham a paz, a ordem, estabelecendo a estabilidade
de outrora. Ou seja, a preocupação era acalmar os ânimos, porque estava todo mundo muito nervoso, e a margem entre a pastora Eliane e o pastor Abner foi de apenas 7 votos. Essa é uma questão secundária, tem outros itens que nós vamos colocar, mas de qualquer forma foi requerido que se observasse que não havia a legitimidade para governar a igreja, para administrar a igreja, com tão pequena margem. Pois bem, diante dessa solicitação, observem que no documento protocolado pelo presidente interino não foi discutido qualquer assunto que não fosse o eleitoral. Portanto, a comissão interventora, ao entrar na igreja, se ateve aos aspectos eleitorais, porque qualquer coisa fora disso seria conversa. Em momento algum, qualquer uma das pessoas fez requerimento falando qualquer outra coisa que não fosse questionando a eleição que houvera acontecido dia 6 de dezembro. Então, com base nisso, nós passamos a avaliar, os membros da comissão, o processo eleitoral. Então, das regras definidas. Primeiro item, quais foram as regras definidas para a eleição? Porque era onde nós deveríamos nos ater. Primeiro, na reunião do CGO do dia 21, houve uma definição, a ata está aqui. O CGO, o Corpo Local de Obreiros, fez uma definição. Que definição seria essa? Que a FIMADEV seria responsável pelo processo, já falei. Agora, ficou definido no mesmo CGO que em relação ao levantamento cadastral dos membros habilitados para votarem, abre aspas, está na ata da reunião do dia 21, a habilitação se dará até a data limite de 2 de outubro de 2015, aceita por todos os obreiros presentes, e não será aceito registro após esse período para efeito de votação para nenhum novo membro da igreja. Ou seja, eles no CGO ficou definido que só poderiam votar na eleição quem fosse membro da igreja até o dia 2 de outubro, data de falecimento do pastor Levi, o que é bem coerente. Então, se houvesse algum batismo depois, essas pessoas novas não poderiam votar. Correto? Foi uma decisão do CGO, Corpo Geral de Membros. Então, quem estava no rol de membros até dia 2 de outubro seria os que poderiam votar, seria o colégio eleitoral para votar. E essa é uma decisão. Segunda coisa que foi feita, a FIMADEV, ao assumir o processo eleitoral, a boa bateria? Voltou. A FIMADEV, ao assumir o processo eleitoral, ela também fez uma reunião e definiu as regras. Ela estabeleceu um caderno de regras. Nesse processo eleitoral tem alguns itens. Por exemplo, além do que estabelece o estatuto, foi definido o registro da ata da reunião do CGO quanto às regras definidas na CVO, na FIMADEV. Então eu tenho as regras definidas no estatuto da igreja, as regras definidas no CGO no dia 21 e as regras definidas pelas FIMADEV. Havia 3 formas de garantir aquela eleição. Então vamos avaliar esses documentos. A lista oficial de votantes. Vamos lá. O CGO definiu na reunião do dia 21 que a FIMADEV, por intermédio do seu pastor presidente, o pastor Ildefonso, conduzirá o processo eleitoral, providenciando tudo o que se fizer necessário, publicações, avisos, comunicados, e aqui eu até grifei, levantamento cadastral dos membros habilitados para votar. Então, na reunião do Corpo Geral de Obreiros, ficou definido que a FIMADEV faria o levantamento cadastral dos membros para a votação, ficando afastado, está na ata, qualquer membro da igreja ligado diretamente com a DNP. Só a FIMADEV poderia fazer isso, para que haja uma maior transparência possível, e a habilitação se dará até a data limite de 2 de outubro. Regra estabelecida na reunião. No entanto, a FIMADEV, nas regras que ela estabeleceu no artigo 2, item 4, disse assim, abre aspas, a lista oficial de votantes fornecida pela Secretaria da ADNP será aceita pela FIMADEV até 1 hora antes do início do pleito. Ora, se o CGO disse que a FIMADEV tem que garantir a conferência do pleito, como é que com 1 hora antes do pleito a FIMADEV poderia ter feito essa conferência? Impossível, irmãos. Então, se o CGO definiu uma coisa, a lista oficial não poderia ser entregue 1 hora antes, e muito menos pela Secretaria da Igreja. Ela teria que ser entregue ao pastor Ildefonso, que faria todas as conferências e ele faria o caderno eleitoral. É o que está definido no CGO. Então, fica claro que quem cuidou do processo de habilitação foi a Secretaria da Igreja e não a FIMADEV, conforme definido no CGO do dia 21. Por outro lado, nós temos que observar as listas de votação. O que tem essas listas? Todas elas estão aqui, ó, com a assinatura de todo mundo, tem cópias aqui. Houve a apresentação de uma primeira lista com 624 nomes.
Durante o escrutínio foram acrescentados mais 22 nomes. Então, primeiro 624 nomes, com mais 22, 646 pessoas compuseram o colégio eleitoral. Dos 624 nomes que compunham a primeira lista, 156 não tem número de registro na secretaria da ADNP, porque a lista foi muito bem feita. Ela está assim: o número de ordem, o número de registro na secretaria, onde o sujeito está, se é uma congregação, se é uma matriz, onde é, o cargo dele, se é pastor, evangelista, dirigente, o que ele é, e o nome e o espaço para assinar. Dos 624 apresentados, 156 não tinham registro na secretaria. E os 22 apresentados no próprio dia, nenhum deles tinha registro na secretaria da igreja também. Ou seja, dos 646 nomes que compuseram o colégio eleitoral, 178 não tinham registro na secretaria. Eu não estou dizendo que não estavam lá, eu estou dizendo que não tinha o número de registro. Então, em ficha de membro com o número não tinha, senão o secretário teria colocado. Essa comissão interventora, então, não quer dizer que eles não estivessem habilitados. O que eu quero dizer é que a FIMADEV não pôde conferir se todos eram membros da igreja antes do dia 2 de outubro, conforme definido na ata do CGO. Lembra? O CGO definiu que só pode votar quem é membro da igreja até 2 de outubro de 2015 para trás. E se os cadastros chegaram 1 hora antes da eleição, esta conferência não foi feita, esse aspecto não foi verificado. Então, a própria comissão eleitoral, na reunião do dia 10, ela registrou, abre aspas, bem como diante do fato apurado por essa comissão eleitoral, de que não foi cumprida a regra por nós estabelecida, e na qual a entrega das listas de membros deveria ser feita 1 hora antes do pleito, uma vez que nomes foram inseridos durante o escrutínio. Quem disse isso foi a própria comissão eleitoral. Então, em relação ao primeiro item da eleição, que é analisar a lista de votantes, o que nós podemos concluir? A FIMADEV não realizou a conferência das datas de registro dos membros, garantindo que todos possuíssem data de ingresso no rol de membros anterior a 2 de outubro, conforme definido no CGO na reunião do dia 21 do 11. A regra estabelecida no item 4 e item 2 da própria FIMADEV conflita com as regras definidas pelo CGO da igreja, que foi feito no dia 21 do 11. Ainda assim, a própria regra estabelecida na FIMADEV não foi cumprida, porque 22 nomes foram acrescidos no próprio dia da eleição, o que conflita a regra anterior. Então nós tivemos problemas nesse aspecto da lista de votantes. 624 nomes na hora, 624 nomes anteriores, 22 nomes no próprio momento da eleição, e desses 178 sem registros na secretaria, ou pelo menos sem o número deles, e sem a garantia de que fossem membros da igreja com data anterior a 2 de outubro. Essa é a avaliação do primeiro item, que diz respeito às listas de votantes. O segundo item, então, que nós avaliamos em relação à eleição, a contagem dos votos versus a assinatura nas listas de votação. Nós tivemos acesso a todas as listas de votação. Quando nós entramos lá, eu pedi à secretaria, nós pedimos, mandem para nós a lista de votação, exatamente a mesma utilizada no dia, certinho. A lista que o secretário mandou para nós foi a mesma que deu o pastor Ildefonso no dia da eleição, com os 22 que foram acrescidos no mesmo dia. Ou seja, 624 membros numa lista, 22 na outra. Portanto, o pleito contou com 646 votos, mesmo, pessoas para votar. Nós pegamos as listas de votação e contamos um por um quantas pessoas assinaram as listas de votação. 387 assinaturas estão aqui. Quem quiser contar, fica à vontade. 387 assinaturas. Na ata que encerrou a eleição, a comissão eleitoral escreveu exatamente assim, abre aspas, deu-se a abertura das 2 urnas para a contagem dos votos. Nessa contagem dos votos foram apurados 7 votos nulos, 201 votos para a candidata Eliane, 194 votos para o candidato Abner Balduino, com um total de 402 votos. Aí, negrito que eu coloquei aqui, confirmando a contagem na planilha o nome dos membros eleitores da ADNP. A comissão eleitoral atesta que contou na planilha os 402 votos. A planilha somada dá 387 assinaturas e foram apurados 402 votos.
Observe que a comissão eleitoral atestou que fez a conferência, mas faltam 15 nomes. 15 pessoas certamente votaram, não assinaram aquela ata. Há uma divergência de 15 votos entre o que está dentro da urna, 402 votos, e o somatório das assinaturas, 387 assinaturas. Fizemos cuidadosamente essa contagem. Podem fazer e desfazer isso aqui 3, 4 vezes que vai bater com toda certeza. Então, com relação à contagem dos votos e assinatura nas listas, o que nós temos a considerar? A comissão eleitoral afirma em ata ter conferido a quantidade de votos com a quantidade de listas, de assinaturas. No entanto, foram apurados 402 votos, identificados 387 assinaturas, com uma diferença de 15 votos. A comissão interventora baseia a sua ponderação em relação à afirmação feita na própria ata da comissão eleitoral de que havia feito a conferência. Então, esse é o segundo ponto que nós temos que observar. Não houve batimento entre o total de assinaturas e o total de votos dentro das urnas. E o terceiro item que nós avaliamos aqui, a apuração do resultado final. A ata do resultado final da eleição, emitida pela comissão eleitoral, registrou o seguinte, abre aspas, deu-se abertura de 2 urnas para a contagem dos votos. Nessa contagem dos votos foram apurados 7 votos nulos, 201 votos para Eliane, 194 votos para o pastor Abner, num total de 402 votos, total de votos da eleição. Portanto, a eleição teve 402 votos, se foi válido ou não, não importa, 402 votos. No entanto, nós trazemos a discussão 2 instrumentos que definem as regras do processo eleitoral. A regra da FIMADEV, ela determina o seguinte, lá no regramento da eleição que a FIMADEV fez, está assim, no artigo 7, parágrafo 1º, será considerado eleito o candidato a presidente da Assembleia de Deus Nova de Paz, que obtiver a maioria absoluta de votos, isto é, metade mais 1. E o conceito colocado aqui foi de maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Eu acredito que tem um equívoco conceitual quando a FIMADEV escreveu isso. Por quê? Porque a maioria absoluta considera o total do colégio eleitoral e não de votantes. Maioria absoluta, então, para que houvesse um ganhador, pela regra da FIMADEV, deveria um dos candidatos ter 324 votos. Por quê? 646 dividido por 2, 323. Mais um voto, 324 votos. E quem mais teve votos foi a pastora Eliane, com 201 votos. Então, pela própria regra da FIMADEV, que eu acredito seja só um erro conceitual, não houve um ganhador na eleição, porque ninguém teve a maioria absoluta, porque ninguém atingiu 324 votos. Não seria possível. Então tá. Ainda assim, aqui, ocorre que não aconteceu, ou seja, não houve um ganhador se considerado o critério estabelecido pela FIMADEV, no parágrafo 1º do artigo do regramento. Agora, o estatuto da igreja tem uma outra regra. Qual a regra que tem? A votação do CGO será secreta quando houver mais um candidato, sendo eleitos candidatos que tiverem a maioria simples de voto. Esse é o conceito correto.